O Luffy é tão cabuloso que mesmo com aquelas benditas algemas de Kairoseki, ele conseguiu destruir os guardas da prisão mais perigosa do país de Wano. E é claro que depois disso ele foi sentenciado à morte. E como se já não fosse difícil fugir sozinho, ele ainda tentou levar um velho todo lascado que mal conseguia ficar de pé. Será que eles vão conseguir sair desse inferno? E aí, meu parceiro, tranquileba? Luke na voz. E antes de começar esse episódio insano, já comenta aqui, ó, Luffy preso. Pro papai e YouTube entregar esse vídeo pro máximo de pessoas possíveis. Tô contando com você, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lá na prisão, enquanto o velho, Barbicha e os outros estavam sofrendo pra pegar na picareta, o Luffy tava quebrando tudo com um martelão enorme. Normalmente ia precisar de umas 20 pessoas pra usar um treco desses, mas o moleque é cabuloso, né? E ajudou o velho Ryo, quebrando em 1 segundo uma pedra que ele ia demorar um dia inteiro pra quebrar. O Coroa disse que ele não precisava fazer tudo isso, mas o Luffy fala que ele tá fazendo isso por ele mesmo, porque ele quer ficar mais forte e sair desse inferno. Depois de ouvir isso, o velho ficou animadão e ia trabalhar ligado no 220. Mas isso era só na teoria, né? Porque o maluco tava tão fraco que caiu pra trás. Então o Luffy já deu uns 5 vale-refeição pra ele comer uns bolinhos na Maria. Porque como a gente acabou de ver, saco vazio não para em pé. E o tiozinho foi agradecendo até chegar na barraca de comida. Do nada o Malpaca apareceu cuspindo no pé do Luffy e perguntou se ele sabia alguma coisa sobre o Kid ter fugido da prisão. Enquanto o Ryo falava que não comia assim há muito tempo. E é tudo graças ao garoto do chapéu de palha que já salvou ele várias vezes. Só que quando ele ia finalmente comer, um vagabundo apareceu e pisou no bolinho dele. Era o vice-diretor Daifugo mandando ele dar um pouco pra ele porque devia estar uma delícia. O Homem Alpaca continuou cuspindo na cara do Luffy e perguntando se ele realmente não tem nada a ver com a fuga do Kid. E ficou bravinho quando o guri falou que aquela baba era fedida. Mandou ele ficar esperto porque com aquelas algemas de Kairoseki ele não era ninguém. E disse que logo mais o Kid deve ser pego porque todo mundo já sabe que ele é um animal que chama muita atenção. O Luffy mandou ele parar de cuspir na cara dele e o corno já começou a lembrar das regras da prisão. Na primeira vez que ele desrespeitar um guarda, eles cortam seus braços, na segunda as pernas e na terceira sua linda cabecinha. Só que enquanto isso o velho Ryo tava se arrastando no chão. Os prisioneiros pediram pra ele parar de machucar o Coroa, mas o Daifugo já deu uma encarada sinistra e disse que tá fazendo um favor pra eles, porque todo mundo trabalha duro todos os dias pra conseguir seus próprios bolinhos, enquanto esse velho safado ganha tudo de mãos beijadas de outro prisioneiro. Então já que ele não segue as regras, tinha mais é que morrer mesmo. O Coroa tava feliz porque agora os bolinhos ainda tinham uma cobertura especial com sabor de terra, e o vice-diretor perguntava quem deu todos aqueles tickets se ele não consegue nem trabalhar. Só que ele comeu tudo que tava no chão e o vagabundo começou a dar uma surra nele, mandando cuspir tudo se não quiser virar estampa de camisa. E os outros não podiam nem falar nada porque senão iam ser os próximos. Mas mesmo apanhando sem parar, ele não ia cuspir porque foi presente do menino do chapéu de palha. Quando o Luffy finalmente viu o que tava acontecendo, o Alpacão disse que é isso que acontece com quem mexe com eles. O velho engoliu tudo e o escorpião vacilão ficou boladão, falando que vai descobrir quem deu os bolinhos pra ele por bem ou por mal. E quando descobrir, vai passar o facão nos dois. E é mais claro ainda que o Luffy não ia deixar esse maldito continuar com isso, né? Lá na torre executiva de Udon, um balofo chegou falando que encontrou uma chave perdida por aí. E o seu siriguejo ficou apavorado porque aquela era a chave das algemas de Kairoseki. Então se algum prisioneiro fugir é culpa dele. E o gordão mandou ele guardar logo dentro da caixa, porque se os usuários de Akuma no Mi se liberarem é a cabeça dos guardas que vai rolar. Então o caranguejão pede desculpas e fala que nunca viu ele por ali. E o maluco já partiu pra cima igual um cachorro louco e roubou as chaves do baú. Os guardas chifrudos foram atrás dele, mas tomaram uma bicuda servida e foram logo tirar uma soneca. Se você não for um animal, já deve saber que esse cara era o Raizo, né? E o caranguejo não tinha nem o que fazer a não ser andar de ladinho. Como é que os caras contrataram um cara desses pra proteger as chaves mais importantes da prisão? E o Raizo já aproveitou pra prender ele na parede com Rasen Shuriken. E sorte que ele tinha boa mira, porque quase que o seu siriguejo não consegue mais ter filhos. Lá na prisão, Daifugo fala que se o velho não falar quem deu os tickets de bolinho pra ele, vai virar saudades. Mas não mudava muita coisa, né? Porque ele acabou de falar que vai matar os dois quando descobrir quem é que deu pra ele. O Coroa manda o maluco se ferrar porque o seu herói ajuda os mais fracos e acaba com idiotas como ele. O Luffy tava só vendo tudo isso enquanto o velho Ryo mandava o vagabundo matar ele de uma vez. Ele fala que já podia ir em paz porque o garoto fez ele lembrar dos bons tempos, quando seu coração era cheio de alegria e seu estômago de comida. O Luffy já começou a ir pra cima e os prisioneiros já ficaram em choque. Então depois de ser muito xingado por aquele velho, o vice-diretor ia dar um fim nisso de uma vez. Mas só ouviu o som das algemas batendo e dos prisioneiros gritando que se ele bater em um guarda vai ser executado na hora. O velho mandou ele parar, mas era tarde demais, porque ele já tava dando uma voadora e afundando o pé na cara daquele maldito, que caiu duro no chão igual um mosquito depois de tomar uma chinelada. E o Coroa não conseguia parar de chorar de tanta emoção. Os guardas já começaram a comemorar porque dessa vez eles viram tudo, então ele ia ser executado na hora. Só que o Luffy continuou com um sorrisão e não tava nem um pouco arrependido. Os guardas foram avisar uma chifruda chamada Solitária que as chaves foram roubadas, e já queria saber se alguém viu quem foi. O seu siriguejo fala que foi um cara com cabeça de frigobar, e a gatinha ficou full pistola falando que esse imbecil não servia pra ser um guarda porque ele era completamente inútil. Então mandou procurarem em toda parte porque ele ainda deve estar na torre. Essas horas ele já tava correndo a milhão e driblando todo
todo mundo igual Ronaldinho Gaúcho. Ainda deixou um monte de spins no chão pros otários pisarem. E fala que ele demorou, mas finalmente chegou a hora do Luffy fugir. O mamute do Queen tava chegando na sua carruagem real. E é claro que 2 cavalos não iam ser o suficiente pra puxar esse elefante, né? Então ele usou logo 2 javalis bombados que estavam sofrendo pra carregar ele. Os guardas já começaram a comemorar porque aquele era uma celebridade. Lá dentro da prisão eles ainda estavam querendo executar o Luffy. E o Queen perguntava que barulheira é essa. O velho Ryo não sabia se ria ou se chorava, mas os prisioneiros escolheram chorar porque dessa vez não tinha como o Luffy-taro escapar. Só que ele fala que ainda não acabou e eles vão fugir de lá. Os guardas mandaram ele não inventar moda porque ele ainda tava com as algemas de Kairoseki. Mas o guri não queria nem saber e mandou eles virem pra cima. Desviou da espadada e deu uma porrada na cara do primeiro corno. Segurou na lança do segundo e arremessou ele pra cima pra meter uma bicuda na boca do estômago. Ainda usou as próprias correntes que eram pra atrapalhar a vida dele, pra se defender de um golpe e chutar a fuça do lazarento. Eles se juntaram pra acabar com ele, mas o Luffy só cantou: vai, faz a fila e venha uma de cada vez. E o velho Ryo não conseguia nem acreditar que ele fez tudo isso sozinho e com as algemas de Kairoseki. O escorpião vagabundo voltou à vida e perguntou como é que aquele moleque consegue lutar tão bem mesmo usando as algemas. E o gordão fala que ele geralmente só tem força pra trabalhar. Mas esse aí era embaçado, né? Cê tá ligado? Do nada apareceu um mutante com barriga de elefante falando que o Luffy já tá ficando sem fôlego. Esse aí era simplesmente o diretor da prisão. E a gente sabe que o Luffy não tem boas lembranças com os diretores, né? Já que ele quase virou um baiacu envenenado depois de tomar uma surra do Magellan. O grandão fala que a Oceanite tá fazendo efeito, mas ele continua com uma força de vontade surreal. E o Luffy ficou felizão quando viu que o próximo adversário ia servir como um bom saco de pancadas pra treinar. E fala que vai sair mais forte desse lugar, mesmo que seja só 1%. Mas o diretor fala que ele não vai viver pra ver o dia de amanhã. E o Pivete chama ele pra ser seu parceiro de treino, seu Jim Bro. Mas agora ele vai mostrar quem é que manda na bagaça. O elefante atirou uma bola de ranho que parecia mais uma bola de canhão, que explodiu na cara do Luffy. O vagabundo já rachou o bico. Um guarda foi avisar que o Queen chegou e o diretor ficou bolado porque ele não avisou antes. E fala que se o espetáculo do Mestre Queen já tiver começado, ele vai conhecer o inferno. E o chimpanzé de borracha tava caído, falando que se pelo menos ele pudesse usar haki já ia ser o suficiente. Enquanto isso, o baleio virgão tava babando numa foto da Komurasaki e disse que ela era linda demais pro Orochi. Só que ele tá numa forte disputa com o Shogun pra ver qual dos dois consegue ser mais feio. E disse que na volta eles vão passar no bordel. Só que os guardas não faziam ideia de como iam falar pra ele que a Komurasaki virou estatística. Mas como ele não sabia de nada disso, tava feliz o suficiente pra começar seu grande show. Começou a dançar, requebrar e tava botando pra quebrar. E por incrível que pareça, os cabas estavam muito animados com isso. Até porque esse era Queen a Praga, celebridade dos piratas fera com a recompensa de 1,3 bilhões de beris. E o Luffy aproveitou que tava todo mundo distraído pra pegar o velho de cavalinho e meter o pé de lá. Depois que acabou o show, o Queen foi ouvir tudo que eles tinham pra dizer. Então primeiro o diretor conta da fuga do Eustace Kid e o bolo fofo ficou incrédulo logo na primeira notícia. Depois contou que as chaves das algemas de Kairoseki foram roubadas e mais uma vez o coração do maluco quase saiu pela boca. E finalmente a mais importante, com a maior calma do mundo, ele contou que o Luffy do Chapéu de Palha tava fugindo nesse exato momento. Aí o Queen ficou maluco e mandou esses jumentos irem logo atrás dele. E não é por nada não, mas aqui ele incorporou o Peter Park da hora, hein? E já falou que o velho tinha que fazer uma dieta porque pensa num bicho pesado. Os dois estavam quase caindo lá de cima. O Mardita ainda não tava ajudando e ficou só no ouvidinho do Luffy falando: a gente vai cair, hein? A gente vai cair. O Queen já tava furioso, mandando eles tirarem a bunda do lugar e capturar logo o Chapéu de Palha. E o povo aí tem probleminha, porque ao invés de ir atrás dele, começaram a gritar igual um bando de babuíno. O velho tava começando a botar fé que ia dar certo, mas os guardas começaram a arremessar tudo que viam pela frente. O Luffy até tentou desviar, mas a pedra que ele tava se apoiando quebrou e os dois caíram lá de cima igual cocô de pombo. O guri até faz sentido sobreviver porque ele é de borracha, mas esse velho todo ferrado já era pra ter partido dessa pra melhor. O Babanuki foi terminar o que começou e mandou outro catarro de canhão na boca deles. E já deu um sorrisão porque agora eles com certeza já eram. O Raizo foi todo pimposo, todo serelepe, levar a chave das algemas pro Luffy dentro da cela. Mas o problema é que não tinha um Luffy pra receber. Isso porque ele tava caindo dos céus mais uma vez e dando de cara no chão. Os guardas já cercaram os dois e o elefantão falou que vai mostrar o que acontece com quem tenta fugir de Udon. Mandou todos aqueles vagabundos pra cima deles e o moleque só foi ao infinito e além. Saiu usando o velho de espada e batendo em cada um dos lazarentos. A Dona Aranha foi sedento pra cima dele, querendo sua vingança, mas não conseguiu acertar um único golpe. E o diretor mandou deixar que ele cuida desse verme. Já mandou outra daquelas bolas malditas e agora sim o velho ia se espatifar no chão. O Luffy foi tentar salvar ele, mas o Daifugo já prendeu ele de uma vez. E fala que agora ele tá ferrado. E eu tenho dó do velho Ryo, porque veio logo o filho da Thaís Carla pisar em cima dele. O que esse maluco deve tá com dor nas costas é brincadeira. E agora o Queen ia mostrar uma surpresinha pra esses encrenqueiros. Então a gente corta por uma parte bem respeitosa. Lá na casa de banho, um bando de safados estavam babando na Nami e na Robin. E de brinde ainda veio essa véia pesada pra estragar a paisagem. Ela começou a explicar pra Robin como é que funcionava o sistema de encanamento dessa casa de banho. E a Nami perguntou por que diabos a Robin ainda não entrou nessa água deliciosa. Mas ela não queria entrar em um banho público
porque vai que acontece alguma coisa, né? Ela que não vai lutar pelado. Sem contar que ela e a Shinobu ficam fracas na água por causa da Akuma no Mi. E a Nami tava quase cobrando ingresso daqueles tarados que não tirava o olho delas. A bola de praia já pediu desculpas, falando que esses jovens não conseguiram tirar os olhos de uma mulher madura como ela. Mas os cabas ficaram full pistola porque ela começou a tampar toda a visão. Aí ela já meteu um Ninpo esmaga-bolas que, meu parceiro, doeu só de olhar. E os caras não sabiam se ficavam felizes ou se choravam depois dessa. Eu choraria. Elas foram se secar e a Shinobu falou que elas podiam pedir pro Sansuke lavar as costas delas. E com certeza a Nami não queria um fucking polvo passando os tentáculos nela. Mas o chefe do Frank tava amando aquele polvo por trás dele. E tava falando que esses Yakuzas de hoje em dia são tenebrosos. Disse que antigamente tinha um grande chefe Yakuza chamado Ryogura Flor. E era desse cara que o Kanjuro tava falando uma vez. A Shinobu disse que se ele tivesse vivo, com certeza lutaria do lado dos samurais. Ele era tão zica que ninguém era capaz de contrariar ele. E cuidava de todo mundo do país da mesma forma, não importa se era pobre ou rico. Mas dizem que ele se recusou a servir o clã Kurozumi e foi executado pelo Orochi. Já o Fukurokujo, que é aquele orelhudo com uma cabeça bem suspeita, escolheu servir o Orochi. Naquela época, Shinobu fazia parte daquele time de ninjas monstruoso, mas ela não aguentou se aliar ao Orochi e fugiu. Agora também virou inimiga deles. E foi assim que elas conseguiram sair vivas daquele sótão, porque deram de cara com o Kung Fujanta, que deixou elas escaparem porque ele era apaixonado pela Shinobu. Gosto é gosto, né? E ela queria muito que o chefe Ryogura ainda tivesse vivo. Mal sabe ela que essas horas ele tava vivaço e tentando sobreviver àqueles demônios da prisão. E o Queen tava oferecendo uma oferta irresistível, falando que se o Luffy se juntar ao bando deles, o Kaido vai perdoar todos seus crimes. Mas eu não preciso nem falar que o moleque recusou sem nem pensar duas vezes, né? E o Raizo fala que essa é uma péssima hora pro Luffy fazer cagada, porque ele já tava com a chave pronto pra libertar ele. O Balofo começa a lembrar de quando o Kaido e o Orochi fizeram de tudo pra recrutar o lendário Yakuza Ryogoro, mas ele recusou e hoje em dia virou só mais um velho desnutrido que vai morrer de um jeito patético. E os prisioneiros não conseguiam nem acreditar que esse anão de jardim era o grande Ryogoro Flor. Ele fala que não se importa com o que vai acontecer com ele, mas pede pra terem piedade do jovem Luffytaro. Então o Queen fala que teve uma ideia genial. Do nada o Raizo começou a ouvir uma voz falando que ele tá exatamente do mesmo jeito que antigamente. E o Funko Pop ficou incrédulo quando viu que aquele era o Kawamatsu, um dos 9 bainhas vermelhas que não conseguiu ir pro futuro junto com o Kinemon e os outros. O Raizo começou a chorar horrores de felicidade quando viu que ele tava vivo. E nem ele acreditava que sobreviveu por 13 anos só comendo peixe podre. O Raizo queria ver o rosto dele, mas ele não podia sair do lugar porque tava acorrentado. Perguntou quando vai ser a grande luta e o cabeça de caixa d'água disse que é daqui a 9 dias, na noite do Festival do Fogo. Decapitar o Kaido no dia do próprio festival seria simplesmente absolute cinema. O Kawamatsu perguntou se ele podia tirar ele dali, e o Raizo disse que é a primeira coisa que ele vai fazer. Só que eles começaram a falar muito alto e os guardas viram que tinha alguém na cela proibida. E avisaram a Quatro Braços que o ladrão de chaves apareceu. Ela mandou pegarem ele a todo custo, mas o cabeça de balão já usou um jutsu de fogo na fumaça pra escapar. O Queen mandou deixarem o ladrão de chaves pros outros cuidarem, porque agora eles têm uma coisa muito mais importante pra fazer. E os caras simplesmente trouxeram um ringue de luta gigante pro meio da prisão. E fala que chegou a hora de executar esses idiotas. Subiu em cima do ringue e todo mundo começou a comemorar e dançar, porque ia começar o inferno do sumô. Colocaram uma coleira no Luffy no véio e depois em um boneco de pedra. O zumbi do jantar jogou o boneco pra longe e disse que é isso que vai acontecer se eles saírem da arena. Um passo pra fora e aquele troço ia triturar o pescoço deles igual carne moída. E o Luffy já ficou desesperado porque era igualzinho a coleira que os dragões celestiais colocam nos escravos. É claro que ela não ia abrir a força, então o Queen disse que se ele quisesse tirar, ia ter que vencer as lutas de sumô. Pra piorar, eles ainda iam lutar em duplas, então se um deles saíssem da arena, os dois perdiam a cabecinha na hora. Pra ficar bastante justo, o time dos vagabundos ia usar armas, lutar em grupos e é claro que eles não iam usar nenhuma coleira. Mas o Queen ainda ia dar um boi e tirar as algemas de Kairoseki pra ele conseguir lutar de verdade. Aí é claro que o Raizo ficou maluco porque ele passou por tudo aquilo pra nada. E agora sim o Luffy ficou feliz. Foi até agradecer o baleio falando que ele é mesmo uma boa pessoa. Mas ele já tava esquecendo que tinha um triturador ainda pior no pescoço. Só que o velho Ryo fala que se eles lutarem em duplas vai dar muito trabalho ao Chapéu de Palha. E perguntou se não podia pelo menos executar eles de forma separada. Mas o Luffy não tava nem ligando e já chamou o Queen de balão. E perguntou se vai deixar eles saírem dali depois de arrebentar a cara dele. E o Queen não conseguia nem acreditar que ele perguntou um negócio desses. E agora pode ter certeza que o pau vai rolar. Depois do Luffy falar que ia dar uma surra no Queen, os caras passaram mal de tanto rir. E falam que deve ser normal alguém ficar louco das ideias depois de ficar tanto tempo preso. O Queen dá uma encarada mortal nele. E as cadelinhas falam que quando a luta começar ele vai entender que as regras são muito injustas e ele não tem a menor chance. O Dominique Torresmo mandou todo mundo entrar na arena pra mostrar pra esse moleque quem é que manda. E mesmo sabendo que tava em desvantagem numérica, o guri não ficou nem um pouco com medo. Já o velho tava se cagando todo porque os malucos ainda tinham armas. Os prisioneiros já estavam dizendo que foi bom conhecer aqueles dois. E a estátua da obesidade mandou eles prestarem muita atenção com o que acontece com quem desafia os guardas. O Koro já tava pedindo desculpas por envolver o Luffy em tudo isso, mas ele só mandou o Ryo ficar perto dele. Então os brutamontes partiram pra cima pra ter sua tão sonhada vingança. Mas o orangotango de borracha só deu uma piscadinha pra ativar o seu haki do conquistador. E os 5 idiotas desmaiaram e foram mandados pra longe na mesma
última hora. Parece que não foi uma boa ideia tirar as algemas do pivete. E ele já mandou trazer os próximos porque esses não deram nem pra aquecer. A plateia foi a loucura e o Queen ficou surpreso que ele usava o haki do Conquistador. E já mandou mais capangas subirem no ringue. O Kawamatsu fala que desde que esse garoto chegou é um problema atrás do outro. Mas o chefe Ryogoro não podia morrer de jeito nenhum. Então ele também tava contando com o Lufitaro. Lá na casa de banho, a Nami dizia que tinha lavado até a alma. E elas já iam subir pra tomar um chazinho da tarde. Mas a vida de spa acabou, porque a tropa do Hawkins invadiu o lugar. E botaram a espada até no pescoço das coroas. Aí eles aproveitaram pra revistar todo mundo, já que estavam tudo peladão. O cabeludo mandou o Drake entrar logo, mas ele falou que a sua única missão é destruir o idiota do Soba mascarado. As meninas já ficaram desesperadas porque não podiam ser vistas por eles. E elas tinham que fazer o máximo possível pra não ter que lutar com esses monstros. Então as duas se esconderam atrás da montanha de carne, conhecida como Shinobu. O Hawkins mandou todo mundo fazer uma fila e mostrar os tornozelos. E quem tivesse uma tatuagem de lua tinha que vir com ele pra rebolar lentinho pro Shogun. E a Nami não fazia ideia de como ele ficou sabendo. Começaram a verificar todo mundo, só que a loirinha percebeu que tinha alguém escondido atrás da velha baleia. Então só a Nami saiu de trás dela, falando que não tava tentando se esconder. Só que o Hawkins reconheceria aquele rostinho bonito em qualquer lugar. Mas como ela tava com as mãos pra cima, a toalha acabou caindo e sem querer ela meteu um fatality em todo mundo. Depois ficou morrendo de vergonha porque não era pra isso ter acontecido. E o taradão do Sanji não conseguiu aguentar e revelou sua forma invisível. As outras mulheres ainda perceberam que aquele era o Soba mascarado que tinha lutado contra o Peijuan. A Nami e a Robin queriam saber o que diabos ele tava fazendo ali e que raios de traje era aquele. O Hawkins avisou o Drake que o Soba mascarado tava lá dentro esse tempo todo e ele já entrou correndo. Mas depois de ver todas aquelas beldades, ele caiu duro pra trás. E o cabeludo fala que já que ele também é do North Blue, deve conhecer o preto sorrateiro da Jarma 66. E se tremeram todo quando viram que ele existia de verdade. Do nada todo mundo saiu correndo e os vagabundos falam que a revista ainda não acabou. A Nami queria aproveitar pra escapar, mas é claro que o Hawkins não ia deixar. E meteu uma chicotada que o Sanji precisou defender com tudo. Começou a enfrentar o Hawkins e o Drake ao mesmo tempo que estavam impressionados com toda aquela tecnologia do traje. O Topetudo pergunta por que ele tá ajudando as pessoas se ele é membro de um exército maligno. Mas ele manda esses animais pararem de viajar porque ele é só o Soba mascarado. E os dois vão pra cima pistola falando que vão acabar com esse mentiroso. Tentaram encurralar o Sanji, mas ele ficou invisível, pegou as duas gatinhas mais o botijão de gás e meteu o pé de lá. Saíram voando ao infinito e além e agora ninguém mais alcançava. A Nami perguntou que história é essa, mas ele fala que depois ele explica tudo. E a Robin fala que ele tá sangrando demais. Mas se ele morresse pelo menos seria depois de ver uma visão angelical. Ninguém tava entendendo como é que os inimigos ficaram sabendo da tatuagem de lua no tornozelo. Pra piorar, esses três patetas foram capturados e agora querem usar eles de isca pra pegar o Lau. Lá na prisão a gatinha deu o sinal e os outros cornos partiram pra cima do Luffy, que desviou de olhos fechados e meteu a palmada neles. E a plateia não tava gostando nem um pouco porque queriam ver o sangue do chapéu de palha espalhado no chão. Ele ainda ativou o Gear Second e mandou mais 3 otários pra fora do ringue. E ele fala que ficou tanto tempo com aquelas algemas que parece um sonho lutar sem elas. Só que é claro que as regras não são as mesmas pra todos, né? Então os vagabundos que caíram voltaram pra dentro do ringue. E ele resolveu isso com Gatling Gun pra acabar com eles de vez. Então eles tiveram a brilhante ideia de se livrar do velho primeiro. Mas o Luffy só precisou de um peteleco pra cuidar desses malditos. O Ryo pediu desculpas por dar tanto trabalho e disse que ele podia lutar com tudo sem se preocupar com ele. Mas ele fala que nem precisa lutar a sério contra esses covardes. Tentaram pegar ele de surpresa, mas tomaram logo uma bicuda na boca pra ficar esperto. E tava parecendo mais um formigueiro que não paravam de aparecer formigas. Começou a lembrar da última luta contra o Kaido, que ele se transformou no gurilão e meteu uma série de porradas servidas. Mas tudo que ele conseguiu foi fazer uma boa massagem pro chifrudo não ter que ir pra um spa. E depois tomou um baguado trovão na boca que quebrou seu maxilar inteiro e fez ele ser arremessado até o outro lado da cidade. Mas depois também lembrou do seu treinamento com Rayleigh, que desmaiou um elefante só com a palma da mão. E falou que era isso que ele precisava pra derrotar o Kaido. Enquanto isso, em uma cidade de neve chamada Ringo, um maluco tava sendo cortado no meio. E um balufo pegou a espada dele e botou na sua coleção, falando que precisava coletar muito mais. Só que ele deu de cara com ninguém menos que Roronoa Zoro, falando que finalmente achou o desgraçado que roubou sua espada. Mas o Mamute fala que não é dele, já levou a lendária espada Shuzui de volta pro lugar dela, já que ela é um tesouro que foi roubado do túmulo do grande samurai Ryuma. Só que o Zoro sabia muito bem disso. Então o grandão mandou ele ir logo embora se não quiser perder as outras duas espadas também. O Zorão pergunta o que ele vai fazer com todas essas armas e fala que ele apareceu em uma boa hora, porque eles também estão precisando de muitas espadas pra guerra e vão fazer um bom uso delas. Partiu pra cima do hipopótamo, que se defendeu com uma lâmina muito parecida com a Muraku Mogiri do Barba Branca, falando que vai acabar com a raça desse bandidinho da montanha. Mas o Zoro fala que ele tava muito enganado, porque na verdade ele é um pirata. Será que o Luffy realmente vai conseguir dar uma surra no Queen pra escapar daquela prisão? E o Zorão vai destruir esse bandido safado pra recuperar sua espada? É isso que a gente vai descobrir no próximo vídeo. Então já deixa o likezão maroto no vídeo, que eu sei que você safado ainda não deu o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo assim que lançar. E já aproveita pra assistir esse vídeo que tá aparecendo aí na tela, que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.